Uma pergunta muito interessante que me fizeram recentemente é de como os gregos enxergavam os deuses de outros panteões. Bem, Walter Burkert, no livro Religião Grega na Época Clássica e Arcaica, entre outros autores, explica que havia uma tendência de se acreditar que todos eram os mesmos deuses, porém com nomes locais e tradições locais. Também havia um pensamento de que certas divindades eram realmente muito ligadas a uma região, que não necessariamente seria um deus de todos os povos, digamos assim, mas seria uma divindade realmente ligada a um povo específico, a um local específico. Os heróis, por exemplo, seriam seres bem locais em comparação aos deuses olimpianos e divindades que pudessem ser sincretizadas com os olimpianos. Heródoto é um grande exemplo. Lá num dos seus livros sobre história, ele narra, ele explica o panteão egípcio, né, o que acontece no Egito. Só que ele não usa nomes egípcios dos deuses egípcios. Ele usa nomes de deuses equivalentes aos deuses egípcios. Então, onde seria um templo do deus Ptah, por exemplo, ele coloca como Hefestos. Ele fala que é Hefestos, ele não fala o nome da tradição egípcia em si. Então, Heródoto é um grande exemplo disso. Mas existiam essas várias tendências em pensar que eram vários deuses, quer dizer, que eram todos os mesmos deuses, porém com nomes locais e tradições culturais locais. E apesar de serem apesar de em tese serem as mesmas divindades, teria sim que se respeitar a respectiva tradição cultural de cada localidade. Era comum também, nessa questão dos deuses serem os mesmos, mas ainda assim buscar respeitar as divindades, o que tem das divindades locais e suas tradições, era uma ferramenta chamada de sincretismo. Quando os povos entravam em contato, né, vamos supor, os gregos chegavam em certa área, eles acabavam identificando a deusa local ali, os deuses locais, com os deuses gregos. Por exemplo, aliás, um grande exemplo é a Ártemis de Éfesos. Historicamente, ela não é Ártemis, ela é uma deusa asiática, talvez Cibele. Mas eles identificaram essa divindade com a Ártemis grega. E aí, com a presença dos gregos naquela região e o tempo, né, e os séculos se passando, ficou como Ártemis Efésia, mas inicialmente não era Ártemis. E junto dessa pergunta veio uma outra dentro do mesmo assunto, qual seria a minha opinião, a minha visão em relação a helenistas que querem cultuar deuses de outros panteões. Quando eu comecei no helenismo, existia ainda uma forma de pensar não helênica, né, oriunda de tradições mágicas, por exemplo, preocupação com deuses que têm egrégoras diferentes, né, porque são de panteões, eles são de egrégoras diferentes. Ou mesmo deuses do próprio panteão, mas não cultua Deus tal, porque a energia de tal Deus não bate com a de outro, não bota Afrodite com Atena, uma coisa assim. Mas esse tipo de raciocínio não tem nada a ver com o helenismo, não pertence ao helenismo. E essa é uma das coisas que a gente não é legal de trazer para o helenismo. E é uma das coisas que as pessoas fazem. Tipo, não tem nada a ver, não tem nada a ver com o helênico. Então, enfim, o que que eu acho? Faz então um culto separado, com altar separado, e respeita as tradições de cada deus. Eu quero cultuar o panteão nórdico. Vai pesquisar sobre os deuses nórdicos e o que os nórdicos faziam para aquele deus. Não vai fazer um culto helênico para um deus nórdico. Mas porque os gregos, em certo momento, quando cultuaram Ísis, é praticamente o culto helênico. Em parte, né? Porque até isso acontecer, mesmo nos santuários egípcios que existiam na Grécia, quando eles começaram a pipocar, ainda havia sacerdotes egípcios para que fizessem as honrarias, né, daquele templo. Então não foi assim do nada, vamos pegar Ísis e vamos cultuar a maneira helênica. Não, teve processo para chegar até esse ponto. Não foi só, né, da questão de eu quero e vou fazer ponto. É todo um processo histórico para isso acontecer.